Bomba, bomba na base do Galo. Notícia bombástica. Vamos falar também sobre uma notícia aí do Nicola importante com relação a reforços. E por fim, o Galo segue devendo. Mais um devedor, mais uma dívida do Galo surgiu hoje. Quer saber sobre tudo isso? Então assista até o final. Deixa o like agora, meu amigo. Ajuda demais o nosso trabalho. Curte o vídeo. Tamo junto. Obrigado pelo like. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, verifique aí se você está inscrito e clique em hypar, tá? Se aparecer para você aí o ícone hypar, clica aí, bora hypar esse vídeo, tá bom? Um like também ajuda demais, fechou? Tamo junto? Bora começar trazendo aí, primeiro, vamos falar da dívida, né? Vamos falar de mais uma dívida aí do Atlético. Informação do Thiago Fernandes na Band News, né? Se eu não me engano. Vamos ouvir aí. Importante e uma informação nova a respeito do Atlético. O Atlético ainda tem uma dívida com os jogadores. Tudo que o HG já trouxe já sobre as dívidas com os atletas, de luvas, direito de imagem, premiação. O Atlético não pagou o valor referente às férias que os atletas tiveram nesse período agora de Mundial de Clubes. O que foi o combinado com os atletas? Que o Atlético anteciparia os valores das férias nesse período e que pagaria esse valor aos jogadores. E esse valor não foi pago. Conversei ontem com 2 representantes de atletas que me confirmam, de fato, que os jogadores não receberam, até o momento, esses valores referentes às férias desse período agora da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O Atlético pagaria um valor de férias aos atletas e não fez esse pagamento até o momento. E além disso, temos também o Mariano, que também agora está entrando na justiça aí contra a SAF do Galo. Não sabemos o que ele está cobrando, ainda não tem essa informação, pelo menos não vi ainda, está lá em segredo e tudo, o Atlético não trouxe isso à tona, mas o Mariano também entrando na justiça aí, o Atlético provavelmente devendo. O jogador tá aí, mais uma dívida e mais uma vez, né? Tá aí, o tempo vai trazendo quem tem a razão, né? Muitos aí criticaram, algumas pessoas aí que precisam, né, na verdade, defender os donos da SAF do Atlético a todo custo, criticando lá porque eu questionei daquela forma na coletiva e tudo. E eu citei a questão das dívidas, do Atlético não estar pagando ninguém. E agora chega mais uma dívida mostrando que eu estava 100% correto no meu questionamento, né? Nada ali foi... O questionamento foi de fato com relação a coisas que acontecem e que foram ditas e não foram cumpridas. E uma delas é isso, a SAF teria uma gestão profissional. Mais uma vez, né, não falo dos profissionais do Atlético, são pessoas competentes, pessoas que eu gosto, mas foi dito que isso ficaria para trás, ficaria no passado, o Atlético não ia conviver mais com isso. E agora a gente tem convivido e muito, dia após dia, uma nova notícia com relação ao Atlético estar devendo, né, jogadores, clubes, empresários. Ontem foi a notícia do Paulinho, agora aí dos jogadores do Atlético. Enfim, tá aí mais notícias com relação ao Atlético dever, né, e não pagar. Tá aí, quero saber a sua opinião com relação a tudo isso. E eu esperava que o Atlético tornando-se SAF, isso eu não veria mais no Atlético, isso teria ficado no passado, mas não é o que aconteceu. Bora contar também que PP, meio atacante do Porto, foi alvo de 6 clubes brasileiros nas últimas horas. Galo correndo risco de rebaixamento, as últimas no mercado, além de muito mais. Fala aí, pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Romarinho. Atacante brasileiro de 34 anos de idade, livre no mercado, ele quer jogar no futebol brasileiro. Contei para vocês nessa semana que o Corinthians não pretende contratá-lo por uma decisão do Fabinho Soldado. Romarinho também foi especulado como possível reforço de Grêmio e Santos, mas os dois clubes asseguram que não existe negociação no momento. Já o Fluminense está de olho em Lucas Ribeiro, atacante brasileiro que fez sucesso durante a Copa do Mundo de Clubes vestindo a camisa do Mamelodi Sundowns. A pedida do time sul-africano de 2,5 milhões de euros, e é bom que o Fluminense seja rápido, até porque uma equipe do Qatar também já está na parada. Hora de notícia exclusiva, quero contar para vocês que o meia atacante PP, jogador do Porto, foi alvo de 7 consultas nas últimas horas, todas de clubes brasileiros. E essa enxurrada de interesse tem a ver
com uma notícia divulgada pelo jornal A Bola nessa quinta-feira, dando conta de que o atleta não fica no Porto para a próxima temporada. Ele está numa lista de jogadores disponíveis para o mercado. Palmeiras, Flamengo, Santos, São Paulo, Vasco, Cruzeiro e Fluminense entraram em contato com Adriano Espadoto, representante do jogador de 28 anos de idade. Todos para saberem se o PP poderia chegar por empréstimo, mas Porto já colocou um preço e não aceita negociá-lo em hipótese alguma de outro jeito que não seja com uma venda em 25 milhões de euros. A tendência é que o PP, para a frustração geral de clubes brasileiros, vá jogar na Inglaterra. E o principal interessado é o Nottingham Forest. PP que também foi alvo recente de propostas oficiais do Fenerbahçe, da Turquia, e do Olympiacos, da Grécia. Importante contar que chegaram a colocar o Vasco como favorito para a contratação do jogador pela presença do Admar Lopes, novo executivo de futebol português. Nenhuma chance desse negócio avançar, assim como dos outros brasileiros que eu citei. PP está avaliado em 22 milhões de euros, chegou a receber proposta oficial do Barcelona de 45 milhões de euros na temporada passada. O negócio não aconteceu e, diante das circunstâncias, até por não ter conseguido fazer uma grande temporada, seu valor despencou para 25 milhões de euros. Pode ser ponta, pode ser meio atacante, já jogou até como lateral direito, jogador revelado no Grêmio e que fez sucesso com a camisa do Porto. Infelizmente, seu futuro não será por aqui. Bora falar agora sobre a chance de o Clube Atlético Mineiro ser rebaixado no Campeonato Brasileiro Sub-20. O Galo faz campanha horrorosa, é o penúltimo colocado no torneio com 20 equipes, ou seja, 19ª colocação. 4 derrotas seguidas, 5 partidas sem vencer, são 12 pontos conquistados em 15 rodadas. Importante contar que essa campanha é formada por 2 vitórias, 6 empates e 7 derrotas, saldo de gol negativo em 9. E a péssima campanha do Galo reflete o que é o Sub-20 do Atlético já há algum tempo. Você sabia que o Galo não é campeão mineiro desde 2019 na categoria Sub-20? A última conquista importante do Sub-20 foi o Brasileiro de 2000, Brasileiro Sub-20, mas que só acabou em 2021. Enorme jejum de um Atlético que também não tem conseguido boas vendas. Na temporada 25 e 24, uma única transferência de atleta por exterior de jogadores formados na base. O Alisson acabou indo jogar no Shakhtar por 88 milhões de reais. E se as coisas vão mal na base do Galo, não dá para dizer o mesmo em relação ao Cruzeiro. Investimento grande feito pelo Ronaldo Fenômeno enquanto dono da SAF tem surtido efeitos. Se o Galo é o penúltimo colocado no Brasileiro Sub-20, o Cruzeiro aparece na 3ª colocação com chances reais e evidentes de passar para a próxima fase. Os 8 primeiros vão para um mata-mata. Queria destacar, dentro dessa campanha boa do Cruzeiro, um meio atacante de só 17 anos de idade, que é o artilheiro da competição e tem chamado bastante